Fala aí, minha galera do bem, tudo bom com vocês? Imaginem que a Terra se tornou um gigantesco deserto, sem vida, que não existem mais árvores, plantas, aves, animais, ou seja, praticamente nada. E aqui agora vagueiam criaturas estranhas, quase como quimeras, e estas usam macacões que as cobrem da cabeça aos pés. Óculos, máscaras, botas, luvas, chapéus, de modo que não apareça nada da pele. Afinal, será assim que os habitantes da Terra terão que se defender do Sol, que se tornará nosso inimigo número 1. A luz solar não mais nos aquecerá suavemente e carinhosamente. Logo, os raios solares então destruirá tudo o que tocar. Fique ligado, afinal, isso não é cena de ficção científica, e sim estudos feitos por cientistas mostrando como será a vida na Terra se formos de alguma forma privados da nossa camada de ozônio. Vamos ver então o quão realista é esta situação, e lógico, se pode ser evitado. Para começar, vale a pena primeiro discutir exatamente o que é a camada de ozônio. O ozônio é um gás de cor azul, composto de oxigênio triatômico e com moléculas de átomos de oxigênio. Ozônio veio do grego, que significa sentir o cheiro. Afinal, ele possui uma fresca e única fragrância. Normalmente a sentimos logo após um temporal. A camada de ozônio que sempre ouvimos falar é uma camada de gás que cobre nosso planeta a uma altitude entre 20 e 50 quilômetros. E ela é a que absorve a maior parte dos raios ultravioleta do Sol, nos servindo como um escudo firme e confiável contra esta radiação prejudicial. Esta camada surgiu há muito, mas muito tempo atrás, e graças à camada de ozônio que a vida foi capaz de surgir. Nossa natureza forjou esse escudo com uma dispersão muito fina de gás, onde ele coletou todo o ozônio da nossa atmosfera, se concentrando e se compactando. Sem ele, nossa atmosfera teria apenas 3 milímetros de espessura. Bom, mas o que aconteceria se nosso escudo se tornasse mais fino ou desaparecesse completamente? O principal perigo será a perda da proteção contra a radiação ultravioleta, que é uma das principais causas do câncer de pele. Os cientistas calcularam que se desaparecer apenas 1% do ozônio da atmosfera, o aumento da doença será de 2 a 3%, e a probabilidade de obter uma forma mais grave da doença, que frequentemente seu desfecho é fatal, será ainda mais comum. Além disso, aqueles que habitam mais ao norte do nosso planeta serão os primeiros a sofrerem. O grau de efeitos nocivos não depende somente do nível de radiação, mas também das características particulares do corpo humano e do tipo de pele. Portanto, pessoas de pele clara, que possuem sardas, geralmente com cabelos loiros ou ruivos, olhos azuis ou verdes, são as mais vulneráveis ao efeito destes raios. Afinal, seus corpos produzem menos melanina, que é a coloração que nos protege contra a radiação ultravioleta. Além de que, o excesso destes raios levam ao mau funcionamento do sistema imunológico, que pode então desencadear outras doenças oncológicas. O número de doenças infecciosas, como a malária, por exemplo, também aumentaria. E muitos habitantes do planeta nunca terão a chance de ver esta devastação causada pela exposição aos raios ultravioleta, que resultará em um surto sem precedentes, sem contar com as doenças oculares, especialmente as cataratas, levando à cegueira. Lógico que não só as pessoas que sofreriam sem o nosso guarda-chuva de ozônio. Os cientistas também estabeleceram que, sob a forte influência do ultravioleta, as plantas, a princípio, mudariam de forma e elas poderão até perder a capacidade de fotossintetizar, levando muitas à morte. E os raios ultravioleta são extremamente prejudiciais aos animais marinhos, principalmente aos pequenos, como camarão, caranguejo e algas. Mas o pior será que estes raios radioativos vão devastar todos os plânctons da Terra, que desempenham um papel vital na cadeia alimentar, bem como qualquer conversão de dióxido de carbono em oxigênio. Claramente, com a exposição de tal radiação, a maioria dos organismos vivos morreriam, o que perturbaria o ecossistema do mundo inteiro. Além de tudo isso, o desbaste da camada de ozônio pode levar a catástrofes climáticas. Afinal, é ela que para cerca de 20% da radiação, impedindo que o calor escape para o espaço. Se a camada de ozônio desaparecesse da atmosfera, nossa temperatura do ar diminuiria drasticamente e os ventos predominariam e as secas iriam estar em todo o globo. Começaria a escassez de alimentos e a fome.
Estes cataclismos poderiam já ter atingido o planeta apenas há algumas décadas atrás, onde haviam descobertos buracos gigantes na camada de ozônio. Felizmente, os cientistas os viram e soaram os alarmes. O primeiro estudo foi realizado por pesquisadores da Grã-Bretanha em 1985, onde descobriram uma lacuna enorme na camada de ozônio sobre a Antártida. Em seguida, diversos mini-buracos foram encontrados sobre o Ártico, abrangendo uma área de aproximadamente 2 milhões de quilômetros quadrados. Os cientistas, para descobrirem o porquê exatamente a camada de ozônio da Terra tinha subitamente sido afetada, primeiro, eles sugeriram que era a culpa da natureza. É sabido que o ozônio pode ser destruído como resultado de erupções vulcânicas. Mas depois, eles perceberam que naquele momento não existiam erupções de nenhum vulcão tão poderoso para que a camada de ozônio tenha sido afetada daquela forma, com buracos gigantes. Então, mais pesquisas revelaram que a culpa era da atividade humana. Eles então perceberam que a camada de ozônio era afetada negativamente por fertilizantes nitrogenados, que são amplamente utilizados na agricultura. Explosões atômicas também danificam nosso ozônio. Os pesquisadores concluíram que uma guerra nuclear com bombas de apenas 1,5 megatons levaria à destruição completa da camada de ozônio e, consequentemente, um aumento de 3 vezes na incidência de câncer. Nossa capa protetora de ozônio também é impiedosamente rasgada por aviões e naves espaciais, que lançam substâncias que destroem rapidamente o ozônio. Estima-se que apenas um lançamento de um único foguete libera mais de 100 toneladas de cloro e compostos na atmosfera. Esta cauda de escape do foguete é capaz de destruir mais de 10 milhões de toneladas de ozônio. Se forem lançados um após o outro em uma série de 300 naves, a camada de ozônio seria rasgada em inúmeros pedaços. E ainda nada disso era a principal causa do desastre. Em 1974, os cientistas da Universidade da Califórnia descobriram que a camada de ozônio era principalmente danificada por clorofluorocarbonos, também conhecido como freons, que são usados em quase todos os diferentes tipos de geladeiras e ar-condicionado. Por tal descoberta crítica, os cientistas receberam o Prêmio Nobel. A fim de reparar os buracos na camada de ozônio e impedir a formação de novos, em 1987 foi adotado o Acordo Internacional de Montreal, que previa a proibição progressiva do uso das substâncias que destroem o ozônio. Isto então, pelo menos o que sabemos, foi respeitado até 2010. É claro que não podemos ficar sem nossos refrigeradores, ar-condicionado, desodorantes aerosóis e todas as outras necessidades modernas que usam o freon. Mas para o enchimento de aerosóis, uma alternativa já havia sido encontrada, em forma de uma mistura de propano e butano. Em usinas de refrigeração, agora usamos amônia. Como resultado, graças ao Protocolo de Montreal, o buraco na camada de ozônio foi significativamente reduzido, com o benefício de reduzir a incidência de câncer de pele de 10 a 15%. Se não fosse este acordo, até 2003 o buraco sobre a Antártida teria aumentado em 40%. E a camada de ozônio se tornaria mais fina ao longo do tempo em outras partes do globo. Mas ainda é cedo demais para celebrar uma vitória. De acordo com os dados recentes, o processo de recuperação começou a desacelerar e os pesquisadores estão procurando desesperadamente pela causa. Com os dados de satélites e estações meteorológicas, os cientistas ficaram alarmados para o fato de que o ar da Antártida contém uma grande quantidade incomum de diclorometano, que é um dos reagentes mais populares usados na comida e nas indústrias químicas. E nos últimos anos, sua concentração na atmosfera duplicou. No entanto, até agora não descobriram de onde exatamente está escapando. E só porque as emissões cresceram rapidamente, anteriormente essa substância era quase imperceptível, assim como suas moléculas na atmosfera, principalmente sob a influência da luz solar. Por esta razão, o diclorometano não foi proibido pelo Protocolo de Montreal. Em maio de 2018, os cientistas registraram um aumento acentuado nas emissões de outra substância prejudicial, o CFC-11, banido também pelo Acordo de Montreal. Mas o CFC-11 continuou sendo usado ilegalmente por muitas indústrias da China. Claro, para economizar dinheiro. Proprietários de fábricas compram esta substância ambientalmente perigosa porque é bem mais barato do que os materiais menos prejudiciais para a camada de ozônio.
Recentemente houve uma proposta para reabastecer a camada de ozônio artificialmente, e para fazer isso, de acordo com os autores deste projeto, seria necessário produzir ozônio artificialmente e depois utilizar aeronaves para pulverizar a uma altitude de 12 a 30 quilômetros. No entanto, tal trabalho seria incrivelmente caro. Além disso, introduzir o necessário de ozônio neste momento, mesmo com nossa tecnologia moderna, infelizmente é impossível. Uma coisa é certa, temos que fazer o máximo possível para evitar o esgotamento do ozônio. Primeiramente, temos que substituir produtos químicos por orgânicos, como os fertilizantes, e desenvolver motores de propulsão a jato que são seguros para a atmosfera. Esse seria só o começo. Caso contrário, todo o progresso que conquistamos até agora será apagado. E de acordo com os cientistas, para restaurar a camada de ozônio ainda demoraria mais algumas décadas. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima e um forte abraço. Tchau, tchau!